Planalto, onde está a repórter Camila Xavier. É isso? Camila vai falar para a gente sobre a agenda da semana e o que esperar da política no Brasil nessa semana. Camila que está de volta. Camila que estava lá do outro lado do mundo, estava na Coreia, estava na Índia, agora sim está no Brasil para contar como vai ser a semana política aqui em Brasília. Muito bom dia, Camila. Muito bom dia, Neila, Felipe, todo mundo que nos acompanha aqui no Contexto Metrópolis. Isso mesmo, essa semana vai ser uma semana agitada, né? Previsão de muitos acontecimentos aí, principalmente no Congresso Nacional. E a gente começa com hoje. A CPMI do INSS vai ter uma reunião às 16 horas. Eles vão ter duas oitivas. Havia, inicialmente, Neila, a previsão de se ouvir o presidente da Dataprev, Rodrigo Ortiz Dávila Assunção. Ele iria para prestar esclarecimentos sobre possíveis falhas que aconteceram nesse sistema da Dataprev, a empresa de processamentos de dados da Previdência, que, segundo o relator da CPMI, teriam favorecido essas fraudes que aconteceram, esses descontos indevidos em aposentadorias e pensões. Então, ele iria ser ouvido hoje, mas por conta de uma viagem à Índia, essa oitiva ficou para quinta-feira. Então, hoje, às 16 horas, a CPMI vai ouvir a ex-secretária do Antônio Carlos Camilo Antunes, o que ficou conhecido como careca do INSS. Então, Aline Bárbara Mota prestará o seu depoimento e também o advogado Cecílio Galvão, ele que teria recebido 4 milhões de reais de entidades investigadas, essas entidades que teriam sido envolvidas nesses descontos indevidos e que também é sócio de empresas que eram prestadoras de serviços de institutos de previdência dos estados, institutos que também possivelmente teriam envolvimento nesses casos de descontos indevidos em aposentadorias e pensões. Então, hoje, essas duas oitivas previstas na CPMI do INSS e na terça-feira tem também acontecimentos importantes. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve se reunir com o presidente Lula e também com o vice-presidente Geraldo Alckmin para discutir a questão das eleições de 2026. Haddad, que ainda não confirmou se vai se candidatar, que nega que deve concorrer ao governo de São Paulo, mas vai se reunir aí com o presidente Lula e também com o vice Geraldo Alckmin para debater as estratégias para 2026, também a questão do palanque em São Paulo. Mas ele, pelo menos no ON, né, Neila, na frente das câmeras, para os jornalistas, segue falando que não vai se candidatar, que ele vai sair do cargo depois. Essa saída dele foi adiada, né, para depois do encontro do presidente Lula com o presidente Donald Trump, que deve acontecer na segunda metade de março. Então, a gente segue aí na expectativa de um anúncio de candidatura do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que, segundo o desejo do presidente Lula, seria concorrer no palanque lá em São Paulo para o governo de São Paulo. Na quarta-feira, Neila, tem alguns também eventos previstos para o Congresso Nacional. Primeiro, a CAI, a Comissão de Assuntos Econômicos, deve ouvir o Daniel Vorcaro, presidente, dono do Banco Master. Então, finalmente, esse depoimento deve acontecer. Ele que foi liberado pelo ministro relator do caso no Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, para prestar esse depoimento ao Senado Federal. Isso porque ele está em prisão domiciliar em São Paulo e aí precisará se deslocar aqui para Brasília para prestar esse depoimento de maneira presencial. A previsão é que isso aconteça na quarta-feira, mas a gente segue acompanhando para ver se não vai ter mais nenhum outro adiamento, alguma outra mudança nesse calendário. Na quarta-feira ainda, a Câmara de Deputados deve votar finalmente a PEC da Segurança Pública. Primeiro, essa PEC deve ser votada na comissão especial que analisa o assunto e aí, sendo aprovada na comissão especial, seguirá para o plenário da Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara, Hugo Mota, já havia manifestado esse desejo de votar o quanto antes esse projeto e levar para o plenário assim que fosse aprovado na comissão especial. Esse projeto, Neila, que tem alguns pontos de desentendimento, né, tanto por parte da base do governo, como por parte do relator, de outros parlamentares. Primeiro porque esse projeto ele faz mudanças no SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública. E aí as mudanças previstas favoreceriam repasses para os estados, o que desagrada o governo federal, já que isso tiraria certa margem do governo, autonomia do governo para lidar com alguns repasses dessas verbas. Então, isso é também um ponto de divergência, um ponto que será
analisado na quarta-feira. O projeto também cria o Fundo Nacional de Segurança Pública, que facilitaria a integração entre as forças de segurança da União e também dos estados, o que tem alguns pontos que precisariam de ajustes, segundo o governo federal, para não tirar também a autonomia do governo, o protagonismo do governo em lidar com determinados assuntos. Então, esse é um outro ponto que vai ser alvo de debates, que ainda não é pacificado, e a questão da redução da maioridade penal para 16 anos. Esse é um grande ponto de divergências entre a base do governo, outros parlamentares que são favoráveis a essa redução, e a gente também vai ver bastante debate na quarta-feira em volta desse tema, já que não há acordo ainda lá na Câmara dos Deputados para a aprovação de uma redução, de uma possível redução dessa maioridade penal. E por fim, Neila, na quarta-feira ainda, a Comissão de Relações Exteriores do Senado deve votar o acordo Mercosul-União Europeia, esse acordo de livre comércio que já foi aprovado na quarta-feira passada, dia 25, na Câmara dos Deputados, e agora precisa dessa aprovação no Senado Federal para aí sim seguir o seu caminho. A gente segue acompanhando tudo isso, Neila, são previsões, né? A agenda aqui em Brasília, a gente sabe, a gente sempre fala isso, que são previsões, o que está previsto, mas ao longo da semana isso também pode sofrer alguma alteração por conta dos fatos que acontecem, acaba pautando a agenda da semana. E a gente vai atualizando tudo aqui para quem nos acompanha no Contexto Metrópolis e nos outros programas do Metrópolis. Eu volto com vocês. Muito bem, obrigada, Camila. A gente segue acompanhando, semana cheia. A Camila vai entrar e vai participar bastante aqui com a gente. Bom trabalho para você aí no Planalto.